Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo a mais um Ponto Norte, direto de Brasília, e hoje a gente recebe o ilustre governador do Pará, Helder Barbalho, o governador da COP30, seja muito bem-vindo. Um prazer, Samira, muito obrigado pelo convite, poder falar com o norte do Brasil, poder falar com a nossa região amazônica. Maravilha. E olha, antes da gente começar aqui essa entrevista para quem é de outros estados, para saber mais quem é Helder Barbalho, a gente vai estar falando aqui um pouco da biografia dele. Helder Barbalho nasceu em Belém, em 18 de maio de 79, é formado em administração pela Universidade da Amazônia, tem MBA executivo em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, foi ministro da Pesca e Aquicultura, da Secretaria Nacional dos Portos e da Integração Nacional. Sua carreira política começou como vereador de Ananindeua, no Pará, em 2000, seguido de sua eleição como deputado estadual em 2002, sendo mais votado para o cargo no Pará. Em 2004, aos 25 anos, foi eleito prefeito de Ananindeua, cargo que reconquistou, foi reeleito em 2008, e em 2018 foi eleito governador do Pará, com mais de 2 milhões de votos no segundo turno, e em 2022 foi reeleito no primeiro turno com mais de 70% dos votos, sendo o governador mais bem votado do Brasil. Como é que o senhor encarou esse número? Mira, primeiro uma responsabilidade enorme, um sentimento de gratidão com a população paraense por ter me permitido estar governador, ter sido reconduzido ao cargo, e um desafio do tamanho desta confiança, de poder reinventar para que o segundo mandato pudesse ser melhor do que o primeiro mandato, para que nós possamos chegar com as ações de governo aonde ainda não havia sido possível, e claro, tendo o privilégio neste segundo mandato do protagonismo da agenda da Amazônia a partir da escolha de Belém, da capital do Pará, como sede do maior evento climático do planeta, mas sabendo que nós temos a agenda da COP30, mas nós temos a agenda do dia a dia, de cuidar do Estado, de cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, de levar investimentos e serviços de qualidade a cada um dos 144 municípios do Pará. Portanto, muito foco. Retribuir a confiança da população só tem uma receita, é trabalhar, 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 e muito compromisso para cuidar das pessoas. Falando nisso, governador, o senhor vira com a COP30 o governador da Amazônia, né? Governador do Brasil, vamos dizer assim, porque assim, é nesse momento em que os olhos do mundo vão ser voltados para cá, para o Brasil, para a Amazônia. E como é que o senhor tem feito essa interlocução com os outros chefes de Estado, do Amazonas, do Acre, do Tocantins, de Rondônia? Como é que isso está acontecendo? Nesse momento eu tenho a oportunidade de estar com o presidente do consórcio de governadores da Amazônia. Esta instituição, ela congrega todos os estados da Amazônia Legal e permite com que nós possamos dialogar e debater de forma integrada as agendas regionais, respeitando a peculiaridade de cada estado, mas buscando condensar aquilo que é estratégico no âmbito regional para que isto seja apontado, seja nas discussões nacionais, seja o governo brasileiro, seja o Congresso Nacional, seja as instituições internacionais que se voltam para nós, para que com isto nós possamos estar fortalecidos como região. A Amazônia, ao longo do tempo, sempre foi vista apenas como um santuário ecológico, nos atribuindo a responsabilidade do protagonismo ambiental. Nós precisamos fazer com que esta oportunidade de estar na Amazônia, de sermos amazônidas, precisa ser revertido com a oportunidade de que o financiamento climático aconteça, com que o olhar pela nossa região possa gerar prioridade nas agendas nacionais e internacionais, e também
que nós possamos apresentar os desafios da nossa região. Nós somos floresta, mas nós temos 29 milhões de brasileiros que vivem nos nossos estados e que precisam ser enxergados, que precisam ser priorizados. Da mesma forma que o mundo olha pela Amazônia e coloca a Amazônia como prioridade na agenda climática, o mundo e o Brasil devem olhar pelos amazônidas, por nós que vivemos na Amazônia, e nos colocar como primeiro lugar para acesso à saúde de qualidade, para acesso para as comunidades ribeirinhas, aos povos indígenas, aos quilombolas, para as cidades, para os centros urbanos, que ainda vivem desafios enormes, desde um transporte coletivo de qualidade, a segurança pública, o acesso à educação, saúde e tantos outros desafios que são afeitos a nós que vivemos na Amazônia. Ter a COP30 em Belém, o senhor considera um divisor de águas? Vai ser um divisor de águas? O que pode mudar radicalmente a partir desse evento? Sobre o olhar da cidade de Belém, é claro que você receber o maior evento internacional, onde se juntam mais de 190 países do planeta, nos dá uma oportunidade enorme de investimentos em obras públicas. Nesse momento, Belém é um canteiro de obras com soluções históricas que passam a ser dadas, investimentos em tratamento de esgoto, em abastecimento de água, em macrodrenagem para corrigir áreas de alagamento, investimentos em parques urbanos que equipam a cidade, fortalecendo áreas de lazer, mas também atração para o turismo com novos pontos turísticos na capital paraense. Investimentos em mobilidade urbana, transporte coletivo, que sempre foi um problema gravíssimo da região metropolitana de Belém e que, com os investimentos que estão sendo feitos, novos ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, estão chegando para equipar o sistema de transporte coletivo da capital. Investimentos em aeroporto, em hidroviária, em terminais internacionais de passageiros. Portanto, isto tudo sob o olhar do legado da cidade de Belém, sem dúvida alguma, é um divisor de águas. Mas nós temos que analisar também sobre o olhar ambiental. Acho que nós temos a grande oportunidade, ao fazer a COP sendo na Amazônia, sendo em Belém, de nós podermos virar a chave do olhar apenas da preservação da floresta e passar para a implementação de um financiamento climático em que a floresta viva seja uma nova vocação para a nossa região. Pegar a nossa biodiversidade e transformar em bioeconomia. Fazer da nossa floresta geração de empregos verdes. Transformar, portanto, o nosso ativo florestal numa nova vocação econômica. E aí é a conciliação. O estado de Rondônia, que é muito forte com o agro, que já ganha dinheiro e se desenvolve a partir da agricultura, da pecuária, possa também ter agregação de valor econômico com a preservação da floresta. E isto vale para Roraima, para o Acre, vale para o Amazonas, vale para o estado do Pará, vale para o Tocantins, para o Amapá. Portanto, que nós possamos fazer da agenda ambiental a conciliação. Eu sempre costumo dizer, floresta viva tem que valer mais do que floresta morta. Eu sempre costumo dizer de que a oportunidade da COP, ela permite com que nós possamos conciliar a preservação ambiental com cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas deve ser sempre a nossa missão prioritária. Que envolve geração de emprego e renda para a população. Sem dúvida. Aproveitando o ensejo que o senhor trouxe isso para a gente, sabemos que a mineração no estado do Pará tem muito impulso nos últimos anos, né? É um mercado bilionário. E como é que funciona com relação à mineração sustentável? É possível hoje no Pará? A gente sabe que as mineradoras têm feito novos projetos que realmente alcançam essa exploração de forma sustentável. E isso vocês, com toda certeza, devem levantar na COP, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso. Como é que isso de fato funciona? Como é que vocês estão olhando tudo isso? Olha, nós precisamos separar atividades de uso do solo legais e atividades de uso do solo ilegal. A mineração legal, ela deve ser uma oportunidade da riqueza do nosso subsolo para gerar riqueza para as pessoas e trazer desenvolvimento econômico. As atividades ilegais, a força da lei, para proibi-las, para que não gere degradação do meio ambiente, para que não traga problemas de saúde para as comunidades adjacentes. Quando você tem operações legais,
E eu tenho exemplos no estado do Pará, como o principal estado minerador do Brasil. Nós temos atividade minerária em que uma mineradora tem os direitos de exploração sobre a área de reserva florestal de Carajás, por exemplo, que tem 800 mil hectares de floresta nativa. E que a exploração nesta área é de apenas 2,7% para a atividade minerária. Portanto, esta mineradora, ela usa 2,7% de um território de 800 mil hectares e ela é responsável por preservar 97,2% daquele território. Que certamente, se não tivesse este olhar de uma empresa privada com a responsabilidade da compensação da preservação dessa floresta, nós certamente já teríamos perdido boa parte deste território com atividades ilegais, seja a atividade de mineração ilegal, sejam outras atividades de uso do solo ilegais. Portanto, são cases de sucesso que, claro, sempre devem ser fiscalizados, sempre devem aprimorar a atividade conciliatória com medidas mitigatórias, com medidas preventivas, com planejamento para evitar qualquer dano e com isto nós possamos conciliar as riquezas do subsolo brasileiro. Isso também faz parte do combate ao desmatamento ilegal? Este é um bom exemplo. Quando você tem uma empresa privada que atua na área da mineração e ela se vê obrigada a cuidar de um território de 800 mil hectares, isto você dá, a partir da riqueza do subsolo, que é um bem da União, você dá uma exigência, uma obrigação a um ente privado que ele cuide dali. Para você ter uma ideia, o Parque Nacional de Carajás, ele é de responsabilidade do ICMBio, um órgão federal. E nós temos ali pouco mais de 5 técnicos, servidores públicos federais para cuidar de 800 mil hectares. Portanto, é impossível que 5 pessoas cuidem de uma área desta dimensão. Se não fosse a participação privada nisto, nós não teríamos o sucesso que hoje ocorre. É claro que nós precisamos sempre atuar no sentido do comando e do controle, da fiscalização, para combater ilegalidades ambientais e devemos prestigiar as atividades de uso do solo que cumpram com as suas regras, seja de mineração, seja de atividade da pecuária, da agricultura, e devemos também buscar direcionar oportunidades de uso do solo que possam gerar a conciliação da preservação. Eu lhe dou um exemplo no Pará. Hoje, a região da Transamazônica, historicamente, teve a pecuária como algo incentivado. Nesse momento, o cacau ela faz a mudança do perfil da produção rural. As pessoas estão deixando de estar na atividade da pecuária em todo o seu território e estão conciliando uma parte pecuária e uma parte para plantio de cacau. O cacau hoje é mais rentável do que a pecuária. E por que eu valorizo isso? Porque o cacau, além de ser uma produção que gera muito emprego, ela recupera e regenera as áreas degradadas, fazendo inclusive captura de carbono na atmosfera. Portanto, são bons cases, bons exemplos que devem ser valorizados nesta lógica da conciliação, de produzir preservando e preservar produzindo. E como é que os povos indígenas estão inseridos, né, em tudo isso? Como é que a gente trabalha, né, a exploração sustentável, protegendo também os povos indígenas, né, incentivando o trabalho que eles estão fazendo na floresta? Comprovadamente, as áreas com maior preservação ambiental são as áreas de reservas indígenas. Isto deve ser visto de maneira muito importante. E para tal, nós precisamos garantir com que a FUNAI, que é responsável por cuidar da política indigenista no Brasil, tenha a atenção com a saúde dos povos indígenas, com a educação dos povos indígenas, lembrando que no caso da educação há uma aderência com municípios e estados também na oferta da educação indígena. Mas, por outro lado, nós precisamos garantir qualidade de vida e capacidade para que os povos indígenas, aqueles, claro, que estejam demandando acesso
assistência técnica para poderem ter o seu sustento, oportunidades para que eles possam conciliar as suas culturas ancestrais com a oportunidade da produção. E nós, no estado do Pará, nós temos iniciado uma discussão e, nesse momento, nós estamos na fase das escutas aos povos indígenas do Pará para que eles possam ser os principais beneficiários da repartição dos recursos oriundos daquilo que o Estado está trabalhando, que é a captura do carbono e a comercialização deste crédito de carbono mediante a comprovação da redução do desmatamento no estado do Pará. Nada mais justo, se o Estado está reduzindo o desmatamento e isto está permitindo com que nós comercializemos este carbono capturado com o planeta, que os recursos advindos desta comercialização possam ser revertidos para povos indígenas, que colaboram decisivamente com a redução do desmatamento, para quilombolas, para extrativistas e também para produtores rurais que agem de forma correta. Hoje não existe nenhuma medida perto disso. O primeiro estado que está fazendo isto é o estado do Pará. Para que nós possamos impulsionar bons exemplos, nós precisamos fazer com que a redução do desmatamento se transforme numa oportunidade econômica para que se gere emprego e renda. Nós precisamos fazer com que a captura do carbono, no momento em que o mundo inteiro está buscando soluções, aqueles que emitem carbono precisam neutralizar estas emissões. E como que farão? Vão reduzir as emissões, mas vão comprar também quem tem crédito. E quem tem crédito é quem tem floresta, é quem reduz desmatamento. E o Pará hoje tem crédito a comercializar. Portanto, nós estamos usando o nosso crédito, comercializando isto com o planeta e fazendo com que estes recursos possam ser revertidos para povos indígenas e outros que estão colaborando com a redução do desmatamento no Pará. Para a população, Dona Maria, entender o que é o crédito de carbono de fato, o senhor pode explicar para elas como é que funciona, que moeda é essa, né? Uma moeda verde, digamos assim? Exatamente, é uma nova moeda do planeta. O que acontece? Hoje, quando você desmata, quando você faz uma queimada, você emite carbono para a atmosfera, aquela fumaça que sobe para a atmosfera e ela compromete a atmosfera e faz com que haja um impacto que é decisivo para a humanidade, que é a elevação da temperatura. Diante desta urgência ambiental, o mundo passa a discutir reduzir as emissões, reduzir aquilo que a gente manda para a atmosfera, aquela fumaça que é do desmatamento, que é da queimada, que também é da indústria, que são os carros nas ruas que emitem aquela fumaça todos os dias. Este é um exemplo muito prático. O mundo hoje se compromete a reduzir as emissões. A indústria, por exemplo, o que ela tem feito? Ela muda a forma de uso de energia para reduzir a fumaça que vai para a atmosfera. Os veículos, troca para veículo elétrico para que também reduza isto. No momento em que se reduz, você chega a um nível de redução, mas você não zera esta redução. E aí as empresas, as indústrias estão buscando como zerar. Se eu não consigo zerar pela minha matriz energética, eu estou comprando quem tem crédito para que eu neutralize. E quem é que tem crédito? Quem tem floresta. No estado do Pará, nós reduzimos desmatamento e quando a gente reduz desmatamento, a gente gera o crédito. E esse crédito pode ser comercializado com quem emite gases e com isto eu consigo devolver este recurso e a distribuição desse recurso, ele não deve ficar para o governo, ele tem que ficar para a sociedade. E é por isso que nós estamos, este recurso vindo, nós estamos distribuindo com povos indígenas, com quilombolas, com extrativistas, com produtores rurais que também usam boas práticas e, claro, e a parte que couber ao governo, que é minoritária, que seja revertido para a continuação da política de redução do desmatamento no estado do Pará. Voltando para a COP30, governador, eu queria que o senhor avaliasse também, desse o seu posicionamento sobre a saída dos Estados Unidos com o governo Trump do Acordo de Paris e já dá indícios aí que eles não devem abraçar a COP30, não devem estar aqui, não devem estar presentes. É o que a gente imagina por conta de todas essas decisões.
essa saída dos Estados Unidos, dessa grande força, potência econômica, o senhor acha que pode nos enfraquecer nesse sentido? Como é que o senhor recebe, na verdade, todas essas decisões do governo Trump? É claro que é muito importante a participação dos Estados Unidos, seja na COP, sejam nas discussões da Conferência das Partes e nas discussões climáticas, porque nós estamos falando de uma nação que é a que mais emite gases de efeito estufa, portanto, é a nação que mais contribui para os efeitos climáticos do planeta. Portanto, sob esta ótica, nós não podemos de maneira alguma deixar de nos preocupar do principal protagonista nos resultados climáticos do hoje não estarem sentados à mesa. Diante da negativa por parte do governo americano com o Acordo de Paris, apesar de continuar membro da Conferência das Partes, portanto da COP, é necessário que nós possamos valorizar a discussão com companhias privadas americanas e com os estados subnacionais americanos. E não desistir do diálogo. Que tem compromisso ainda com que isso, são né? estados que têm compromissos de redução de emissão, que são companhias privadas que têm compromissos de neutralizar as suas emissões, portanto, nós temos que sempre apostar no diálogo. Por outro lado, o Brasil tem a oportunidade, como um país que prima pela diplomacia, de construir e valorizar a preservação de outros atores. A China. A China é o segundo maior emissor. Então vamos valorizar o debate e as discussões com a China. Vamos dialogar com a União Europeia, vamos dialogar com países emergentes, como países africanos, para que haja esta grande rede de multilateralismo e rede de discussão com todos os países, inclusive para que façam o dever de casa, para que impulsionem os seus compromissos, seja com o financiamento climático, seja com a redução das emissões e a contribuição para que a temperatura não seja elevada, e também para que todos, em rede, possam cobrar dos Estados Unidos as suas responsabilidades na proporção do que representa a economia americana e as emissões americanas. Governador, aproveitando, independentemente do seu partido, a gente percebe que o senhor tem uma gestão muito diplomática, né? Independentemente do governo. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor acha que essa polarização política no Brasil prejudica as medidas de meio ambiente? O senhor acredita que afeta de alguma forma? O governo atual é seu parceiro nesse sentido? Como é que é essa conversa? Eu acho que nós não podemos dar espaço para o negacionismo ambiental. É natural, e nós temos que respeitar, a ótica e a abordagem sobre a agenda ambiental. Existem aqueles que defendem o comando, controle, fiscalização e que a Amazônia seja um santuário intocável. Existem aqueles que compreendem que é necessário que nós possamos criar uma economia baseada na natureza para gerar oportunidades e alternativas econômicas para a região, para que não se faça necessário destruir a floresta. Portanto, são visões que buscam preservar, mas com olhares diferentes. Portanto, o que eu defendo é combater negacionismo. É quem diz, por questões ideológicas, que não há mudança climática, que não há efeito climático que esteja batendo às nossas portas. Eu não posso concordar com isso. Quando eu vejo, por exemplo, o Rio Grande do Sul, com a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, quando vejo as queimadas avançando sobre o bioma amazônico, sobre o Pantanal, sobre o Cerrado, quando eu vejo São Paulo sitiada pelas fumaças advindas das queimadas. Portanto, são realidades que nós estamos vivendo no Brasil, que trazem prejuízos estrondosos para a vida das pessoas, vidas são perdidas, economias são prejudicadas, inclusive o agro. O agro depende de chuva. Se não tiver floresta, não tem chuva. Quando você tem redução de janela de chuva, você prejudica a janela de colheita, você prejudica a janela de plantio. Portanto, todos têm que compreender de que a agenda de responsabilidade ambiental, ela deve ser de quem tem um olhar ambientalista, mas ela deve ser de quem tem um olhar da produção.
Portanto, o que eu tenho buscado mostrar e defender é que nós devamos afastar as ideologias e devamos construir conceitos de equilíbrio em que a gente possa preservar produzindo e possa produzir preservando. Sob o aspecto ideológico, acho que cada um tem o direito de defender as suas ideologias, mas nós não devemos perder tempo com aquilo que não é o fundamental para a vida das pessoas. As pessoas, elas querem que nós, que temos obrigação pública, nós solucionemos a vida real, os problemas reais do Brasil. E quais são os problemas reais do Brasil? Não são ideologias de direita ou de esquerda. Os problemas reais do Brasil é o custo de vida, é o custo do feijão, do arroz, da carne, é o custo do aluguel, é o custo da energia, é o custo do combustível. E se perde tanto tempo discutindo questões que são periféricas e que não estão afeitas ao que é prioridade efetiva e que toca a vida das Donas Marias, dos Joãos e tantos brasileiros que estão por toda parte aguardando uma vida melhor. Falando nessas pessoas que estão nos assistindo agora, que vão ter oportunidade, queria que o senhor falasse diretamente por que a gente tem que olhar para essas questões ambientais, porque tem muita gente, a população é carente mesmo por falta de informação, de conhecimento, acaba não entendendo por que se discute, por que se faz um evento mundial na Amazônia, por que é tão importante. Então eu queria que o senhor falasse diretamente com essas pessoas também, para que elas entendam qual é esse momento que a gente está vivendo hoje, vai viver hoje, esse ano em 2025 no Brasil. Eu acho que nós temos a grande oportunidade do Brasil ser protagonista da agenda climática global. E é a oportunidade de nós fazermos com que o olhar sobre o Brasil e sobre a liderança do Brasil possa ser efetiva, compreendendo de que a agenda ambiental, ela diz respeito à vida de cada um de nós. E aí eu posso olhar sobre a vida dos brasileiros do Rio Grande do Sul, que sofreram e perderam as suas casas, perderam vidas, foram cerca de 200 pessoas que morreram com a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Mas na Amazônia, brasileiros que ficam sitiados no momento do verão, que não conseguem sair das suas casas, porque o rio Amazonas, o maior rio do mundo, infelizmente, vive seca no seu leito. São realidades cada vez mais comuns que nós estamos assistindo. E olha que eu dou um exemplo do norte do Brasil ao sul. Eu lhe dou um exemplo da seca na Amazônia e lhe dou o exemplo da enchente no Rio Grande. Portanto, isto tem se transformado quase que num novo normal. Uma nova realidade que bate às nossas portas e cada vez mais mostra que não dá mais para imaginar que questões climáticas e ambientais elas estão apenas na academia para pesquisadores. Todos os dias nós estamos vivendo, seja com elevação de temperatura, com aumento de chuvas, com aumento de secas, com problemas respiratórios, com problemas diversos econômicos que prejudicam a produção rural e fazem com que o alimento fique mais caro na mesa das pessoas. Isto tudo tem aderência e tem relação direta ou indireta com questões climáticas. Por isso, nós devemos aproveitar da liderança de ser um país com agenda ambiental forte, para que isto se transforme numa nova agenda de desenvolvimento sustentável, para que o Brasil lidere a construção deste novo tempo para o Brasil e para o planeta. Perfeito. Governador, a gente chega ao fim do Ponto Norte, a gente quer agradecer já a sua presença, sabemos que a sua agenda está muito corrida aqui e o senhor parou para vir aqui falar justamente com a população do Norte de todo o Brasil, porque a gente chega em todo o Brasil também. E agora eu queria fazer uma dinâmica com o senhor. A gente tem aqui um gamer que é semelhante para quem o senhor tira o chapéu. E a gente tem várias figuras aqui conhecidas que estão por trás dessa foto. Eu queria que o senhor escolhesse um número e aí o senhor vai me dizer se o senhor aceita essa pessoa, segue na rede social ou se o senhor bloqueia e não quer saber do conteúdo dela. Tá bom? Pode ser muito sincero aqui. Escolha um número. Número 2. Número 2. Vamos lá. Alexandre de Moraes, presidente do STF. Acho que o ministro Alexandre de Moraes deu uma grande contribuição para o Brasil quando pôde preservar a democracia com a liderança à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Se não fosse a coragem do ministro Alexandre de Moraes, talvez nesse momento eu não pudesse estar aqui a dar entrevista para você.
porque nós estaríamos sobre um regime ditatorial em função a tudo que nós vimos no decorrer das investigações, que efetivamente alguns estavam propondo, discutindo e efetivamente tramando um golpe no nosso país. Portanto, acho que o ministro Alexandre, aqueles que gostem ou não gostem, devem respeitá-lo, porque se hoje o Brasil preserva a sua democracia, se deve muito a Alexandre de Moraes. Então o senhor segue ele na rede social. Sigo. Vamos para outro número então? Pode escolher. Número 6. Número 6. Bora lá? Opa! Esse embaixador da COP. Acho que foi a melhor escolha que poderia ter sido para ser o presidente da COP30. O embaixador André Corrêa do Lago é um homem experimentado, um diplomata que aprimorou a sua estada no Itamaraty, exatamente liderando a agenda ambiental. E uma visão importante: a COP não é um evento ambiental, a COP é um evento transversal, que valoriza profundamente a agenda ambiental, mas que requer diplomacia e discussão um pouco mais além. Envolve energia com transição energética, envolve diplomacia e financiamento multilateral. Portanto, eu tenho absoluta certeza de que o Brasil está muito bem representado com a presidência da COP a partir do embaixador André Corrêa do Lago. Então o senhor segue também. Sigo. Agora a gente tem um presente aqui do Grupo Norte de Comunicação, que o senhor conhece, né? Eu imagino que o senhor conhece os artigos amazônicos. Sim, sim. A gente tem aqui a cachaçinha de jambu. Perfeito. Essa aqui é de cupuaçu. É cachaça com jambu com sabor Maravilhoso. cupuaçu, olha só. Sim, sim. O Viagra... Lá no Pará, é uma das coisas que mais fazem sucesso. É isso, Perfeito. né? E a gente previne logo que quem tomar vai sentir uma Vai sentir a dormência no dormência. lábio, é por conta do jambu. Para você fora do norte, se Exato. prepare. Esse aqui é o Viagra da Amazônia. Inclusive, a gente deu de presente para o presidente Lula, para os outros ministros também que tiveram a oportunidade de estarem aqui. Que lá na população de Maués, no município do Amazonas, eles consomem bastante lá também. Perfeito. Aqui tem o... Esse aqui o senhor sabe o que é? Isso é para espremer, para tirar o suco da mandioca, não? Esse aqui é a Aliança Indígena. Perfeito. É chamada de Pega Moça. Os homens, nesse momento, é o único momento que eles fazem artesanato, né, nas tribos indígenas. E aí, quando eles querem se interessam por alguma mulher indígena, eles vão lá e colocam aqui no dedo dela. Deixa eu colocar só pra demonstrar. Fazem isso aqui. Aí sai com ela pela aldeia, que é uma demonstração de estamos com compromisso. Eu pensei que era uma amostra aqui da mandioca. E aqui tem o Murequitã, né? O nosso famoso, que é o nosso símbolo da sorte. Sim, sem dúvida. Esse aqui é diferente, porque o senhor pode tocar. Toda vez que tiver... Boa, vou deixar isso lá no meu gabinete. Tem um toque melhorzinho aqui, que eu ainda tô aprendendo a tocar isso direito. Muito bom. É isso. Muito bom. obrigada. São peculiaridades da nossa ancestralidade. Inclusive, o senhor está preparando alguma coisa diferente para quem estiver na COP30? Sem dúvida, com toda a riqueza do nosso ver-o-peso, do nosso ver-o-peso, com todas as nossas essências, isso é algo muito peculiar de quem visita a experiência gastronômica e a experiência das nossas essências, sabores, cheiros, e de toda a nossa riqueza, da nossa biodiversidade, que é bioeconomia e gera empregos sustentáveis. Minha última pergunta, Belém está preparada para receber todo esse povo? Eu tenho certeza que vai ser lindo. Nós estamos com muitas obras, muitas ações, estamos obviamente ainda com muitas frentes a serem entregues, mas até lá nós teremos uma cidade preparada para poder receber e que você possa, junto com todos que estão nos assistindo, estar visitando a nossa capital. Não, estaremos lá. Muito obrigada, viu, governador? Um prazer. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Gente, o Ponto Norte fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser esse e outros episódios no portalnorte.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte.